E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Plauto Holtz. Advogado Plauto Holtz conosco, casado, pai do Jorge e também do Davi, advogado desde 2004, especialista em direito previdenciário, consumidor e família, ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Consumidor da OAB Sorocaba, comentarista, ex-comentarista de Direito do Consumidor do SBT Sorocaba, também na Rádio Jovem Pan Sorocaba, professor de Direito, Projeto Fraternidade Solidária 2020-2021, Projeto Cidadão do Bem desde 2021 e membro do Rotary entre 2005 e 2018. Plauto Holtz conosco, obrigado pela presença. E a primeira pergunta, desde quando despertou esse interesse em disputar uma eleição? É a sua primeira eleição? Isso aí, desde criança eu sempre acompanhei política, sabe? Desde a época aí que era a coisa mais raiz, né, como o Lucas falou, e até aproveito o gancho para já entrar nessa questão da pesquisa. Isso me lembra muito da época do então Fleury, sempre ficava em terceiro nas pesquisas, né? Ele era o terceiro do terceiro mesmo, e aí virou governador do estado de São Paulo. Então essa questão de pesquisa realmente é bem isso mesmo, é um cenário que é muito mutante, né? E a cada momento pode mudar aí sem explicação. E dentro da sua expectativa, você não respondeu se é a sua primeira experiência disputando um pleito aí, dentro da sua expectativa, daquilo que você tem de experiência, daquilo que você tem dos políticos de uma forma geral, o que você tem para apresentar para a gente que pode ser diferente e fazer com que o eleitor possa votar em você? Bom, Paulinho, para as pessoas entenderem um pouco, eu sou filho de uma manicure, tá? Mãe solo, que depois a gente foi embora para São Paulo, voltamos aqui para o interior e sempre foi tudo com muito custo, né? Eu, para poder estudar na faculdade, eu andava pelo menos aí 6, 7 quilômetros por pernada aí, né? Então, aos 19 anos, passei no concurso para agente penitenciário, né? Conheci toda a problemática do sistema penitenciário, né? Passei por rebelião, fiquei lá de refém, mas Deus é tão bom na minha vida que eu vi como uma oportunidade. Foi a oportunidade que eu encontrei para sair lá de Itapetininga e vir embora para Sorocaba. Você é nascido em Itapetininga? Nascido em Itapetininga, sou pé vermelho, como a turma fala, e conheço toda essa problemática. Então, assim, comecei advogando sozinho, com muito estudo, com muita dedicação, me formei na Unip aqui em Sorocaba, voltei como professor, né, sobre as mãos da doutora Maura Roberti, né, foi uma das penalistas mais de destaque aqui em Sorocaba. E isso me chamou a atenção, porque eu conheço realmente, Paulinho, a realidade do povo daqui e da região. E assim, eu vou realmente, estou indo aí, sempre fui também com essas questões sociais do Rotary, dos projetos que eu participo, né? Realmente ali, conhecer, né? Queimar a sola de sapato ali, onde realmente as pessoas estão pedindo socorro. Falta de infraestrutura, saneamento básico. Sabe? Criança que não consegue ir para a escola e quando vai, falta merenda. Então, assim, e a nossa segurança, Paulinho? Nós vimos aí, infelizmente, essa tragédia aconteceu esse final de semana. Sabe? Assim, o cidadão do bem está cada vez mais acuado, né? Então, nós temos que nos posicionar. E eu encontrei realmente um caminho. Bom, eu falei, a política é uma forma de eu poder ajudar muito mais pessoas, né? E de uma maneira da renovação, mas a renovação sim, ela já vem acontecendo já há algum tempo. Eu vi que em 2018 houve uma grande renovação, mas ainda há uma necessidade. Há políticos aqui em nossa região, né, que nada fizeram na pandemia, perda de empregos, né, na área da saúde, que sequer tem tem a possibilidade de entrar nesses bairros. Eles mandam, Paulinho, eu sei, a gente vê no dia a dia, fica mandando lá o assessor, manda o cabo eleitoral, mas não vai até essas pessoas. E é isso que eu tô aqui para realmente para mostrar, as pessoas me conhecem, que são mais próximas de mim, sabe que assim, eu estou aqui de peito aberto, eu não vou ter fundo eleitoral, tá? A minha campanha está sendo feita na raça, não tem essa questão de ter inúmeros assessores em volta, pagando para fazer bandeirar, não vai ter isso. Vai ser realmente de acordo com a comunidade, tá me recebendo nos bairros, né? Coloca aí algum dos bairros aí, Habiteto, o próprio Paineiras, ali Vanelville, Vila Zacarias. Então são bairros que muitos não chegam e não vão chegar. É o que eu sempre falo, eu não quero ser 29 de fevereiro, né? Só aparece a cada 4 anos. Deus permitir, com a ajuda da população,
o meu mandato vai ser aberto ao público. Eu vou estar ali nos bairros, vou continuar sendo o que eu sempre sou. Que as pessoas me conhecem, né? Que assim, há 18 anos eu trabalho nessa área aí, direito previdenciário. Conheço toda essa problemática que tem, as questões das mães solo. Tem mãe que não consegue trabalhar, porque não tem onde deixar o filho. Superlotação nas creches. Aqui em Sorocaba tem que ter uma creche 24 horas. Tapetininga também tem situação para isso. Caixa do governo do estado está sobrando mais de 15 bilhões de reais. É falta de vontade. É isso que está faltando para realmente as políticas públicas chegarem onde tem que chegar, que é na população. Então, meu mandato vai ser pautado em cima disso. Trabalhar para o cidadão do bem. Pronto, o Richard, final telefone 4523, mandando o WhatsApp para cá, falando o seguinte... Por que alguém que está estabelecido como advogado, como o senhor bem colocou, agindo já há quase 20 anos numa determinada área, o previdenciário, se o senhor disse aqui, para que se lançar pela política? Um pouquinho da resposta, como ele foi enviada antes, o senhor já falou um pouquinho agora, essa coisa de querer lutar pelas pessoas, mas ele pergunta, por que entrar na política? E só para complementar essa pergunta, nós tivemos eleições em Sorocaba, a mais recente para vereador, sim, e você não entrou nesse pleito, não disputou. Então, o que mudou também nesse período? Sim, bom, isso aí eu levo muito por conta da minha história de vida, tá, Lucas? É o seguinte, respondendo aí ao ouvinte. O Richard, final telefone 4523. Grande Richard, obrigado pela pergunta. O que acontece? Eu, quando era criança, eu morava em São Paulo. Morei em São Paulo, na Bela Vista. E eu morei num cortiço. Para quem não conhece o que é um cortiço, é uma espécie de um quintal com várias habitações. É como se fosse uma favela um pouco mais organizada, essa é a realidade. E tinha um grande problema lá de saneamento, lá um encanamento estourado, que ninguém conseguia resolver e tudo mais. E olha só, a gente tem os exemplos dos pais. A minha mãe, muito engajada também já nessa situação, ela mandou uma carta na época para então primeira-dama Laide de Quércia. Mandou uma carta, né, porque eu ia lá nos Correios, enfim. Mandou de próprio punho, enfim, conseguiu resolver o problema. Então eu fui aprendendo dentro da minha casa que esse é o caminho. Para você tem que lutar pelos seus direitos. E eu acho que assim, eu consigo fazer muito mais através da política. Da política honesta, a política verdadeira. É a política raiz. Sabe? Não é a política de ficar postando só em Facebook, Instagram. É ir lá em loco. O que está acontecendo naquele local? O que pode ser feito? Sabe? Uma grande questão aqui que a gente verifica... Respondendo aí o Paulinho, em 2020 eu fui convidado para ser candidato a vereador, mas eu realmente via que eu ainda não estava preparado, não tinha tanta maturidade ainda. Então acho que tem que fazer uma introspecção, Paulinho, e ver realmente, é isso? Será que eu vou conseguir dar o meu melhor pelo mandato? Então agora eu me sinto realmente preparado, dentro daquilo que um deputado estadual faz, que é realmente trazer emendas para o município, e o melhor de tudo, é linkar os prefeitos e vereadores com o governo do estado. É isso que é boa política, essa é a política que as pessoas necessitam. Não é somente ficar fazendo obra em época de eleição. Você pega um caso aí, que é uma coisa que não é visto pelas pessoas, pelos políticos, a questão da causa animal. Como é que Sorocaba ainda não tem um hospital veterinário? Tapetininga não tem hospital veterinário, Tatuí não tem hospital veterinário. Isso é questão de saúde pública, não é só quem tem cachorro, gato, quem tem um pet. Você pega aí fazer as questões de castração de animal. Isso aí você acaba diminuindo uma gama de problemas com a população, incidência de raiva, né? A própria circulação desses animais, causar acidente. Então, assim, são questões que é possível ser feitas. O Estado está com dinheiro sobrando. Então, por que não é feito? Só é feito em determinadas épocas. Então, nós temos aqui que o nosso mandato vai ser realmente para ir em cima desse ponto nevrálgico aí, para poder realmente mostrar para a população e prestar contas do que é feito. Que isso é o mais importante hoje em dia. Tem que ser feita a prestação de contas. Você se filiou ao MDB, sai como candidato assim que homologado pelo MDB. E uma pergunta que o Lucas sempre coloca aqui sobre as dobradas, as parcerias em nível estadual, regional, enfim, isso você já definiu? Sim, eu entrei ao MDB, inclusive o convite feito para essa pré-candidatura estadual com o delegado Palumbo, né?
E ele Delegado sairá... Palumbo é vereador em São Paulo? São Paulo foi o terceiro vereador mais votado, sem fundo partidário. Então Então assim, você vai ouvi-lo amanhã aqui no Jornal da Band, porque eu gravo amanhã às 9 horas da manhã com o delegado Palumbo. E essa entrevista na íntegra você vai acompanhar. Já fica aqui o spoiler para você. Você aí. vai acompanhar na edição de amanhã do Jornal da Band essa entrevista com o delegado Palumbo. Então é isso, ele é uma pessoa de grande projeção, né? Me fez o convite, então assim, aí que eu me senti, eu falei, bom, se ele me convidou, é porque realmente eu tenho potencial para isso, né? E aí eu, já nos meus 40 e poucos anos, Paulinho, então a gente vê que realmente a gente pode fazer aí o melhor pelas pessoas, usando o mandato político para isso. Você fez esse alinhamento político, então, em São Paulo e não em Sorocaba. Em São Paulo e aqui eu vou fazer a dobrada com ele aqui. Tá, então assim, e eu também não tenho essa, por isso que eu falo, é mudar as cabeças, né? Tem que vir outros pensamentos. Tem muito essa questão, mas vai fazer dobrada num lugar com um candidato, a federal no caso, com outro, não, eu fechei só com ele. Tá, então assim, essa questão de lealdade e fidelidade. 18 horas 42 minutos, queremos agradecer a presença aqui de Plauto Holtz, falando, já se posicionou a respeito de questões importantes para esse ano eleitoral. É claro que vamos seguir acompanhando, atualizando, trazendo, conversando novamente, na medida do possível, com aqueles já que se tornando em candidatos, já funilando. Estamos falando de uma eleição que acontece em 2 de outubro, ou falta pouquíssimo... 60 dias. Lembrando que o MDB não terá um candidato ao governo do Estado, está apoiando, né, o Rodrigo Garcia. E aí, vamos continuar acompanhando. São mais 60 dias, eleição dia 2, hoje é dia 1º aí, muito próximo. Plauto, muitíssimo obrigado pela audiência, é claro, ao Jornal da Band. E agora, hoje aqui, não aquele ouvinte que acompanha o Jornal da Band, mas como um pré-candidato, alguém que se dispõe a colocar o nome na urna à disposição da população. Obrigado pela presença. Quero agradecer novamente a você que está aí nesse trânsito aí, Sorocaba, né, região, está aí nos assistindo. Quero agradecer Paulinho, agradecer Lucas, o pessoal da técnica, o Ricardo, o Luan. E é isso, pessoal. Estou aqui sempre à disposição da população para fazer o meu melhor. Muito obrigado.